O elenco forte do Vitória para um começo de temporada e visando a Série A do Campeonato Brasileiro, será que esse time dá conta? Quero trazer a minha opinião em relação aos reforços contratados para esse começo de ano, a perspectiva também de contratações mais caras, pontuais, antes do início do Campeonato Brasileiro. Qual seria a minha escalação ideal? Será que o será que o Vitória pode pensar, por exemplo, como o Fortaleza, conquistando vaga na Copa Sul-Americana logo no seu retorno, lá em 2019, na Série A do Brasileirão? Enfim, este cenário que, para um começo de ano, eu comecei um pouco desconfiado das contratações do Vitória, mas reconheço que nesse momento é sim um time coerente. Estamos no mês de janeiro, olhando o cenário de maior importância, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que o Vitória vem fazendo certo. Contratações, manutenções e também sobre o técnico Léo Condé. Quero até fazer uma comparação com o Goiás, que é o clube que eu torço, e a formação do elenco do clube esmeraldino nos últimos anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, e conferir o link da Sport VIP, nosso parceiro do vídeo de hoje, para você começar a apostar a partir de R$10 via Pix, sem nenhuma burocracia, tendo 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Você encontra, por exemplo, as cotações do final de semana nos jogos do futebol brasileiro e europeu. Vou deixar aqui para vocês as partidas do Campeonato Espanhol com Real Betis e Barcelona. Vitória do Barcelona fora pagando 1,80 a cada real apostado. O empate a 3,80 também. Vitória do Real Madrid diante do Almeria em casa, pagando 1,13. E uma vitória do Girona diante do Sevilha, 1,73. Um empate com excelente cotação também a 4 na Sport VIP. Essas e todas as outras odds dos jogos do futebol internacional e no futebol nacional é na Sport VIP. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse elenco do Vitória para a temporada de 2024, onde confesso para vocês, comecei a virada do ano um pouco desconfiado com a montagem do atual plantel, a declaração também do presidente Fábio Mota, que deixaria uma reserva financeira maior para a contratação antes de começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, basicamente seria um time pro Campeonato Baiano e Copa do Nordeste e um outro muito diferente para a Série A. Eu concordo que você tem que contratar peças pontuais, alguns jogadores que não deram certo, por exemplo, no começo de ano, você precisa fazer uma recolocação dentro do plantel, buscando outros jogadores no mercado, saídas e tudo mais. Isso acontece com qualquer time, desde o Vitória, que está retornando à Série A do Brasileirão, até ao Real Madrid, campeão de tudo do futebol espanhol e europeu. Então faz parte do futebol, mas uma mudança tão drástica assim, como chegaram a comentar, de um elenco para o Campeonato Baiano e outro para a Série A, aí eu, na minha avaliação, Vitória estaria assinando o seu rebaixamento antes de começar a primeira divisão, porque é uma competição muito difícil, não dá para você pegar o entrosamento perfeito em 2, 3, até mesmo uma semana de preparação, e o ideal é você fazer já um time no campeonato estadual, preparando ele para a realidade da Série A. Quer dizer que esse time do Vitória é excelente, as melhores opções do mercado? Não, mas dentro da realidade, o que poderia fazer a diretoria do Leão, eu concordo com basicamente quase tudo, que foi acertado até se pensar, se o Fábio Mota destinar aí uma grana importante para a chegada talvez de mais 4 jogadores bons, pontuais, até o final do mês de março, quando encerra a janela de transferências internacional aqui no Brasil, e até o comecinho do mês de abril, quando aí você pode buscar outras opções no estadual. Acrescentando isso aos jogadores deste campeonato baiano, eu acho que o Vitória tem sim tudo para fazer uma campanha interessante de manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, até porque a principal verba, que são dos direitos de transmissões, da Rede Globo e tudo mais, ela só cai antes de começar uma parcela dela, né? Antes de começar a Série A do Campeonato Nacional. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar para vocês na tela final. Então, como eu falei, no começo, aquelas contratações, por exemplo, do Caio Vinícius, do Willian Oliveira, do Caio Dantas, até mesmo especulou o Maguinho, ex-Goiás, do Raul Cáceres, eu estava olhando assim com um cenário meio desconfiado.
a manutenção de jogadores que na minha avaliação faz sim total sentido, que disputaram a Série B, que na minha avaliação serão surpresas nessa Série A. Eu aposto muito no Mateuzinho, acho que ele será uma das revelações desse Campeonato Brasileiro. O Dudu também volante, acho que é um jogador que pode sim participar tranquilamente dentro do elenco. Wagner Leonardo, espetacular. O goleiro Lucas Arcanjo. E no ataque, jogadores que podem sim ajudar na composição do elenco, como o Yuri Castilho, melhor dizendo, o Zé Hugo também, da temporada passada, o Osvaldo e tudo mais. O próprio Rodrigo Andrade, acho que é um jogador bom também, mas para ser titular, o Vitória precisa sim e precisava e fez contratações de jogadores de um nível um pouco maior. Então, neste momento, olhando o que o Vitória tem hoje e ainda a perspectiva de ir no mercado com maior investimento ali antes da Série A e buscar, digamos, 3 a 4 jogadores bons de fato, aquele que todo mundo carimba, assina embaixo, eu acho que o Vitória tem sim boas condições. Se fosse para a gente colocar hoje, desconsiderando a escalação, por exemplo, inicial do Campeonato Baiano, vamos colocar todo mundo bem fisicamente, entrosamento, tudo mais, as melhores peças. Na minha avaliação no Vitória hoje, seria uma escalação basicamente com o goleiro Lucas Arcanjo, os dois zagueiros, Wagner Leonardo e o Zapata, lateral direito com o Zeca, lateral esquerdo eu iria com o Júnior Tavares, mas pode ser outro também, buscaria um outro jogador mais experiente para essa posição. Meio de campo com o Dudu e o William Oliveira e o Mateuzinho, talvez 2 volantes ou até mesmo o Rodrigo Andrade na vaga do William Oliveira, deixaria o Mateuzinho um pouco mais solto. Lá no ataque, talvez um trio aí com o Luan, Everaldo e o Alejandro, ou o Caio Dantas, ou até mesmo o Léo Gamalho. Acho que o Caio Dantas será uma surpresa neste Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Para a Série A, eu não colocaria ele como a única opção titular, mas acredito que fará sim muitos gols neste início de ano. Então, se fosse para apostar dentro desses jogadores que a gente não tem, digamos assim, expectativa gigantesca para a Série A, eu acho que o Mateuzinho será sim um ótimo jogador na elite, o Dudu também será um bom destaque, e o Caio Dantas no primeiro trimestre marcará muitos gols, tá? Se fosse para mim palpitar aqui, dando uma de mandinar, eu iria basicamente neste quesito. Para a Série A, aí é outra história. O que eu buscaria? Eu acho que o Vitória precisa de mais um lateral esquerdo, de preferência um para chegar e ser titular, um nome experiente na primeira divisão. Eu buscaria um segundo homem do meio de campo, para você deixar, por exemplo, o Dudu, este outro jogador, e mais um Mateuzinho ou o Luan, por exemplo, de camisa 10, sabe? Eu iria mais ou menos nisso. E no ataque, de preferência, mais um centroavante. Eu ficaria atento, ver se o Alejandro vai dar conta, se o Caio Dantas, tem o Léo Gamalho. Então, se fosse para escolher aqui 4 contratações, vamos colocar aqui, lateral esquerdo, mais um zagueiro, um segundo homem no meio de campo e um centroavante. Eu acho que eu iria basicamente dentro dessa linha. Se pudesse contratar mais um, eu traria também mais um ponta esquerda ou direita, mas é bom analisar o que eles conseguirão entregar nesse Campeonato Baiano antes de contratar, digamos, 3, 4, 5 jogadores para cada posição. Outro ponto também que eu quero destacar no nosso vídeo foram as manutenções daquela espinha dorsal da temporada passada para a atual temporada. Sempre falei isso desde acho que meados de setembro, outubro, bem antes do Vitória confirmar o seu acesso, que seria muito importante manter uma base. Quer dizer que todos os jogadores mereciam renovações? Não, mas que a Série A para a Série B, ela existe sim uma diferença, isso é claro, totalmente claro, mas que alguns jogadores que você já conseguiu identificar um grande valor e de preferência jovens, como por exemplo o Dudu, o Mateuzinho, não há motivo para o torcedor, digamos, espernear nesse começo de ano e querer contratações muito mais caras, sendo que esses caras podem sim ser gratas surpresas. Os outros experientes também, Léo Gamalho, Osvaldo, Camutanga, concordo com as suas inovações para serem opções dentro do elenco e não alternativas únicas 100% titulares, até porque eu sempre penso o seguinte, e o Goiás ele errou demais da conta nas últimas temporadas fazendo isso. O Osvaldo não dá conta porque já tem 30 e... quantos anos? Deixa eu pegar aqui, o Osvaldo 36. Esses jogadores mais jovens, baratos de composição do elenco, de 30 a 40 mil reais mensais, eles não jogam mais do que o Osvaldo, tá bom? Então assim, eu concordo com a sua permanência 100%, só não pode ser o único jogador para a posição. Precisa sim, como o Vitória foi no mercado, trouxe aí o Eric Castilho, trouxe também o Everaldo, que podem ser sim opções pelas beiradas, com maior experiência, com mais gás, né, do que por exemplo o Osvaldo, que já é um jogador de 36 anos. E as outras alternativas, eu tenho uma expectativa boa, sabe? Para
para as pontas aí do Vitória. Tem o Matheus Gonçalves também, para a composição do elenco, eu acho um jogador bom. O Zé Hugo teve o seu contrato renovado. O Yuri Castilho pode ser uma alternativa nesse começo de ano também. Jogador que pode jogar na ponta esquerda, na ponta direita, segundo atacante. Lá atrás, a manutenção, por exemplo, do Zeca, acho um jogador muito bom. Tem pouquíssimos jogadores razoáveis na lateral direita aqui no Brasil. Acho que o Zeca consegue suprir muito bem as necessidades do Vitória. Eu tenho uma desconfiança sobre o PK e o Felipe Vieira, tá? Os dois laterais esquerdos, por isso que eu falei que eu buscaria mais um. O Lucas Tavares pode ser uma boa, tá? Talvez eu começaria ele como titular, mas eu ainda tenho uma desconfiança nessa lateral esquerda. Buscaria mais um. O Raul Cáceres é sim um bom reserva, olhando agora para a Série A. Precisaria de mais um zagueiro, né? Até aqui somente com o Camutanga, o João Vitor, os dois que podem ser bons reservas. Titulares eu colocaria o Wagner Leonardo e o Christian Zapata, mas que também já tem 37 anos de idade. Seria importante a chegada de mais um. No meio de campo, eu gosto das contratações, por exemplo, do Willian Oliveira, acho que é um jogador que pode fazer o feijão com arroz bem feito. O Rodrigo Andrade também, essa manutenção é bem importante, um jogador que pode fazer essa função de um segundo volante. Tem o Dionísio também, ficou muito tempo recuperando de lesão, 29 anos, e o Caio Vinícius. Acho que serão jogadores para a composição de elenco, mas eu buscaria mais um, de preferência um jogador para fazer essa função como um segundo homem no meio de campo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Esse elenco inicial para um Vitória que precisa pensar primeiramente em atingir os 45 pontos, ainda não é o ideal, mas olhando o que outros clubes já fizeram nos últimos anos, se o Vitória conseguir um bom destaque nesse início de ano, participações dignas no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e contratando mais 4 jogadores pontuais, volto a dizer, lateral esquerdo, zagueiro, um meia central e um outro centroavante ou um ponto, enfim, eu acho que o Vitória pode sim sonhar tranquilamente, até mesmo, por que não, beliscando uma vaga na Sul-Americana. Além disso, seria sim uma grata surpresa, algo que, por exemplo, já aconteceu lá em 2013, onde o Vitória voltou, né, da Série B de 2012 e conseguiu beliscar um 5º lugar, uma pena que naquela época ainda não dava vaga para Libertadores, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito desse assunto. Esse aumento da folha salarial, saindo de mais ou menos 2,5 milhões de reais da Série B do ano passado. O Fábio Mota disse que quer pelo menos dobrar, então vamos colocar mais ou menos 5 milhões. E um orçamento de 218 milhões de reais para esse ano de 2024. É sim um time bom, e se fosse para comparar com o Goiás, que é o clube que eu torço, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse time do Vitória é sim melhor do que o Goiás fez para o começo do ano das 2 últimas edições da Série A. É melhor do que o time da temporada de 2022 e é bem melhor do que o time da temporada de 2023. Tá? Então, se fosse para comparar aqui, em 2022 o Goiás fez sim uma boa campanha, ficou na 13ª colocação, se não me fugir aqui a memória, e tinha, por exemplo, o Pedro Raul, tá naquele time com o Pedro Raul, Tadeu, tinha o Caio Vinícius também. Eu acho que o time do Vitória hoje é mais forte do que o Goiás de 2022 e é mais forte do que o Goiás que foi rebaixado em 2023. E se comparar, por exemplo, com outros elencos, né, é muito mais forte do que, por exemplo, o Coritiba do ano passado. Eu vejo que é mais forte, por exemplo, do que o Cuiabá, né, se a gente comparar nos últimos anos e conseguiu a permanência. É um time mais forte do que, por exemplo, um Avaí, né, que foi rebaixado na Série A de 2022. E eu vejo essa Série A um pouco mais fácil do que da temporada passada. Enfim, torcer para dar certo. Eu acho que o Vitória pode se ficar, por exemplo, se fosse para mim chutar agora, dando tudo certo, eu colocaria o Vitória entre 13º a 15º lugar, mas não seria nenhum absurdo pensar em algo a mais. Enfim, primeiros 45 pontos e boas participações, Copa do Brasil, Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Sport VIP para você começar a apostar, tendo 100% de bônus no valor do seu depósito a partir de R$10 via Pix sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para você fazer o seu cadastro no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!